Meu querido irmão, minha querida irmã, é a palavra do Senhor chegando aí até você mais uma vez. Hoje eu quero ficar com você com a primeira leitura da liturgia, nesta memória de São Carlos Borromeu, que se encontra em Filipenses capítulo 3, versículos de 17 até o versículo 1 do capítulo 4. São Paulo vai dizer assim aos filipenses: sede meus imitadores. Não seria muita soberba dizer isso? Não, pelo contrário, em São Paulo não. Em São Paulo não é presunção, é alguém que sabe e conhece a sua própria vocação de ser aquele que conduz até Jesus, de ser testemunha de Jesus, de ser testemunha do Evangelho, ao ponto de dizer: o que eu estou vivendo e procurando viver, sede meus imitadores. Nós todos deveríamos viver isso, não por presunção, mas por vocação. Que nós pudéssemos, seria muito bom que nós fôssemos esses exemplos a serem seguidos. Exemplos de vida de oração, exemplos e testemunhos de santidade, testemunhos e exemplos de vida ofertada, entregue a Deus, para que muitos, ao nos ver, pudessem seguir Jesus e dizer: eu quero servir ao Deus que este que eu estou vendo serve, porque ele vive profundamente íntimo dele, porque ele tem a amizade dele e ele anda na presença do Senhor. É isso que São Paulo está dizendo. Quando São Paulo diz: sede meus imitadores, é porque ele experimentava no seu dia a dia, na sua vida, essa intimidade com Jesus, essa vivência do Evangelho, até o sofrimento por causa do Evangelho e mais. Ele sabia que ele era um testemunho, era uma testemunha verdadeira e não um mercenário. Era alguém que estava ofertando a vida para que o Evangelho pudesse acontecer na vida dos homens. Então São Paulo aqui, com simplicidade, humildade, mas com muita certeza da sua vocação, ele vai dizer: sede meus imitadores, irmãos. Em outra passagem bíblica ele vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, como ele imita Cristo, vocês também podem me imitar, porque me imitando, vocês seguirão o caminho de Jesus. É ser aquela flecha, aquela seta, aquele farol que mostra o caminho até Jesus, porque vivem como Ele, ao seu. Busca viver, busca colocar a vida a serviço do Evangelho e viver segundo o querer de Deus. Então São Paulo vai dizer: sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Então, ou seja, não só ele, mas observem todos aqueles que vivem de acordo com aquilo que nós ensinamos, de acordo com aquilo que nós pregamos, de acordo com a verdade que é ensinada. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito, porque é muito importante que seja repetido isso. Então observem, imitem a mim de São Paulo, observem aqueles que vivem em santidade, porque estão vivendo na verdade daquilo que aprenderam conosco, e diante disso, eu já vos disse muitas vezes, e agora repito, chorando com sofrimento interior. Há muitos por aí, e São Paulo não está falando de pagãos, São Paulo está falando entre os cristãos, entre os pagãos convertidos ao cristianismo. São Paulo está falando daqueles cristãos e até de judeus e pagãos que se converteram ao cristianismo. São Paulo está dizendo: há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Quem são os inimigos? Quem é o grande inimigo da cruz? É Satanás. E quem são os inimigos da cruz? É aqueles que não querem a verdade de Jesus, é aqueles que não querem o caminho que é Jesus, e aqueles que não querem a vida oferecida por Jesus, mas querem os dons que Jesus pode dar, mas não querem compromisso com Jesus. Ou seja, o diabo crê que Deus existe, mas foge e treme diante dele, porque não quer se curvar diante dele e obedecer a Deus. Ele crê no sentido de acreditar, de saber, de constatar que Deus existe, mas não quer se submeter a Ele, não quer obedecer a Deus. Então, esse é o grande inimigo da cruz. Agora, São Paulo está dizendo: muitos aí se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Então, quem são aqueles que se comportam como inimigos da cruz de Cristo? Eu também posso ser o inimigo da cruz de Cristo como você, mas nós não queremos.
Então, como é que nós nos tornamos inimigos da cruz de Cristo? Quando nós não queremos Jesus como a nossa verdade, quando nós negamos que existe uma verdade absoluta, que é Deus, quando nós achamos que existe várias, que entre nós existe, quando nós na verdade acreditamos que a verdade não é absoluta e que existem muitas verdades por aí, e que as coisas são relativas, o evangelho é relativo, a santidade é relativa, então nós começamos a relativizar as coisas, então não aceitamos a verdade. Nos comportamos como inimigo da cruz quando não temos Jesus como o único caminho necessário. Com isso buscamos outros itinerários, com isso buscamos atalhos e não buscamos a Jesus no sentido de caminho que conduz à vida eterna. Então nós buscamos caminhos e não o caminho. E quando nós não buscamos a vida de Jesus, mas queremos o que Ele pode oferecer sem nos comprometermos com Ele, aí nós vivemos como inimigos da cruz e estamos seguindo o grande inimigo da cruz, que é o diabo. Aí São Paulo continua, o fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago, são conduzidos pelo instinto, são conduzidos pelas vontades próprias, são conduzidos pela própria gula, pelo próprio vício, por aquilo que o escraviza. A glória deles está no que é vergonhoso, se vangloriam daquilo que afasta de Deus. É o mundo de hoje que se vangloria das coisas erradas, que se vangloria de uma vida longe da castidade, de uma vida de promiscuidade, de uma vida longe do projeto inicial de Deus, e se vangloria por isso. A gente percebe, a gente vê, infelizmente, quantas pessoas, quantos jovens que não conhecem a Deus. Eu já presenciei, às vezes, em lugares que eu preciso estar, ou às vezes, por exemplo, assim, já presenciei numa academia, já presenciei em loja, em supermercado, pessoas conversando e se vangloriando de coisas tão erradas e tão promíscuas que fizeram no final de semana, com quantas pessoas ficaram, com quantas pessoas mantiveram relações sexuais, ou seja, se vangloriando de uma vida devassa e uma vida regalada longe da vontade de Deus. É São Paulo dizendo: a glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas, naquilo que é passageiro, prazeroso, ou seja, não busca as coisas do alto. Nós, porém, somos cidadãos do céu. Então, os inimigos da cruz não buscam o céu, buscam coisas passageiras, e nós podemos também nos tornar inimigos da cruz quando nos apegamos a tudo que é passageiro e esquecemos de buscar o único necessário, que é a vida que vem de Deus. Porque nós somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não aguardam a vinda de Jesus se tornam inimigos da cruz. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. E eu termino dizendo para você hoje: continuai firme no Senhor, buscando as coisas do alto e vivendo como amigos da cruz. Que o Senhor lhe abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.